Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós queremos dar início à nossa live nesta noite, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. E hoje nós estaremos meditando no capítulo 3 do profeta Abacuque. Então quero já dizer para todos vocês que estão conosco, nós queremos dar as boas-vindas a vocês. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar ligados uns aos outros durante esse tempo em adoração ao nosso Deus, de aprendizado também e de enriquecimento para a nossa fé. Eu quero convidá-la, para você estar orando conosco, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, você que está em família, se possível, unam-se aí, fiquem juntos para adorar a Deus em família. Não tem coisa mais bela, não tem coisa mais bonita do que isso. Então vamos fazê-lo agradecendo ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos onde você estiver e se ligue juntamente comigo aos céus. Vamos fazer um clamor ao Senhor nosso Deus. Pai santo e justo, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o teu nome é santo. Como dia, Senhor, o profeta Isaías teve uma visão dos céus abertos, e ele pôde contemplar o teu trono e o Senhor assentado sobre ele. Ele viu querubins ao redor do trono, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. E saía deles um som de louvor, um som de adoração, no qual eles proclamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Assim nós também, como igreja, nós nos unimos aos anjos e proclamamos nesta noite que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e que as nossas vidas, as nossas casas, a nossa cidade de Fortaleza, o nosso estado do Ceará, o nosso Brasil está cheio da glória de Deus. Pai, peço que o Senhor estenda a sua mão sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo, que nesse momento está reunido, ó Deus, para te adorar. Pai, derrama sobre eles uma bênção especial, derrama sobre eles a alegria do teu Espírito Santo, derrama sobre eles, Senhor, uma fé viva e confiada, para que passemos essa nuvem negra e saiamos do outro lado como vencedores em Cristo Jesus. Abençoa o nosso estado do Ceará, abençoa a nossa cidade de Fortaleza. Deus, tenha misericórdia e repreende para longe esse vírus, ó Deus, que está causando tanta tristeza e tanto desconforto, ó Deus, e tanto prejuízo para a nossa nação, para o nosso povo. Tenha misericórdia de nós e estende sobre nós a destra da sua glória. Nós te rogamos e já por fé te agradecemos no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Seja também muito bem-vinda, a irmã Ellen, que nós queremos chamá-la agora para participar dessa live conosco, desse culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos celebrar ao Senhor junto com a nossa ministra de louvor, em nome de Jesus Cristo. Que haja um só louvor em toda a igreja do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós escolhemos hinos da harpa, o número 545, porque ele vive. A única esperança nesses dias é a esperança de que Jesus está no controle de tudo. Então, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar
Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Ellen. Obrigado, irmã Herbene. Que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Desde já eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, aí no capítulo de número 3 do profeta Abacuque. Nós temos já algumas terças-feiras meditado sobre este livro, retirando deles preciosas lições de fé sobre a nossa vida, principalmente para esses tempos que nós estamos enfrentando, tantas crises batendo aí nas nossas portas. Então, mais do que nunca, nós precisamos correr para estarmos debaixo do abrigo da graça e da misericórdia do nosso Deus. E o profeta Abacuque, ele nos ensina exatamente a fazermos assim. No tempo da angústia, no tempo da preocupação, no tempo das crises, ele nos lembra que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, um Deus que é o nosso abrigo, um Deus que é o nosso Redentor. É nele que nós podemos nos abrigar, nos esconder, para quando essa nuvem negra passar, nós saiamos com alegria, com festas, celebrando o Senhor pela grande vitória que Ele nos concederá. Então, quero convidá-lo a abrir o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, que diz assim a palavra do Senhor. Então, o profeta Abacuque fez a seguinte oração sob a forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos, também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus veio de Temar, e o Santo veio do monte, região das cavernas. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. O seu esplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve, e a terra estremeceu, olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Contemplei a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria contra os rios que estava irado, ó Yahvé. Era contra os riachos a tua cólera. Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgaste em teus cavalos de guerra e com tuas carruagens de vitória. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, dividiste a terra formando rios, os montes te observaram e se contorceram, torrentes de águas desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor, andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste a Gion, nações pagãs. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despedindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Despido-lhe por completo da cabeça aos pés. Traspassas a cabeça dos seus valentes
com as suas próprias lanças, quando saíram como um terrível ciclone, a fim de nos espalhar como maligno prazer, ou com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilidade, em tranquilo silêncio, o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nós temos meditado ao longo dessas terças-feiras passadas sobre este livro do profeta Abacuque. E lembramos que este livro, ele trata de oração de Abacuque e, ao mesmo tempo, as respostas que Deus vai dando às orações do seu servo. Por exemplo, no capítulo 1, o profeta, ele ora a Deus, ele fala com Deus, e logo depois dessa oração, Deus, ele responde ao profeta. E novamente o profeta, ele fala com Deus. E no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, nós encontramos novamente Deus respondendo à oração do profeta. Nós encontramos ali o profeta esperando a resposta de Deus, e Deus falando plenamente com ele, numa demonstração de que o Senhor não deixaria a comunicação cessar da parte dele. A Bíblia, ela nos diz que quando o crente, ele busca a face do Senhor, o Senhor se revela a ele. É o que está escrito, por exemplo, lá em 1 de Crônicas, no capítulo 16, verso de número 11. Orem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Em 1 de Crônicas, também no capítulo 28, versículo 9, diz assim: é um conselho de Davi para o seu filho Salomão. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo de número 4, fala também assim: mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Em Isaías, capítulo de número 55, verso de número 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achar, e clamem por ele enquanto está perto. Queridos, essa recomendação bíblica, ela, para orarmos, para buscarmos a face de Deus, para buscarmos a ajuda do Senhor,
ela se estende por toda a Bíblia Sagrada. Por toda a Bíblia nós somos exortados a buscar a ajuda, a buscar o socorro de Deus, a buscar a proteção de Deus para as nossas vidas. E esse texto que nós lemos do profeta Abacuque, ele vai também tratar sobre este assunto. Nós podemos dividir, para melhor entendermos este capítulo, em 3 partes. A primeira, o profeta ansiosamente, ele ora a Deus, para que Deus alivie e socorra o seu povo da aflição. Ele pede para que Deus se apresse, ou apresse o seu livramento, e que traga também, além do livramento, que o Senhor também traga para o seu povo o consolo no tempo de crise que eles estavam vivendo. É o que nos diz o versículo de número 2. Segundo, o profeta, depois que ele ora intensamente pedindo esse alívio, esse consolo de Deus, ele recebe de Deus a palavra que o faz relembrar as experiências que Israel teve anteriormente das manifestações gloriosas e misericordiosas de Deus em favor dele, quando o Senhor os tirou lá do Egito e os conduziu pelo meio do deserto até a entrada na terra de Canaã. E em terceiro lugar, o profeta, ele se comove com a preocupação santa pelas aflições atuais do povo de Deus, mas ao mesmo tempo ele incentiva a si próprio, como também incentiva aos seus conterrâneos, aos seus irmãos, a esperarem que a situação no final será confortável e gloriosa, mesmo que todos os meios visíveis venham a falhar. Então, o texto que nós lemos, ele começa exatamente com a oração de Abacuque. E isso é um fator de muita importância, porque a oração é a maior expressão do exercício da nossa fé. A oração é a maior expressão do exercício da nossa fé. Já havíamos dito na terça-feira passada que Abacuque não apenas ele proclamava, não apenas ele pregava sobre a fé, mas Abacuque era um homem de fé e era um homem de oração. A Bíblia nos manda orar sem cessar. Por quê? Porque a oração, mesmo quando vivemos em meio da adversidade, ela nos faz olhar confiante sobre o futuro, ou para o futuro. E isto é um exercício de fé. Não resta dúvida que nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Assim como o profeta Abacuque estava também vivendo na sua época. O Brasil está mergulhado em muitas crises. Nós temos uma crise política que parece não ter fim. Temos um presidente eleito democraticamente, mas está claro que para alguns políticos, o que alguns políticos não querem que ele governe. Estamos também em uma crise muito grande de saúde. Enfrentamos uma pandemia que é séria. E eu repito, uma pandemia que é muito séria, que já custou a vida de muitas pessoas e está causando um destroço na economia mundial. Vivemos também uma crise muito grande social, com milhões de pais de famílias desempregados e a fome nos lares.
Vivemos também, por outro lado, uma crise moral. Tem muita gente querendo lucrar, infelizmente, com a pandemia, seja lucrar financeiramente, ou lucrar politicamente, ou lucrar das duas formas. E nesse contexto de crises, nesse contexto social que nós estamos vivendo, o nosso papel como igreja é orarmos. Recentemente circulou aí um vídeo com alguns presidentes de nações como o Paraguai, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, entre outros governantes mundiais, pedindo, suplicando que a igreja ore. Nós estamos sendo desafiados para nos levantar em oração, para exercermos a nossa fé em Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz, se orarmos com todo o nosso coração envolvido na oração, Deus ouvirá e Deus virá em nosso socorro. Então, o nosso clamor é, oremos, mas oremos com fé no Senhor Jesus Cristo. Os profetas eram homens que oravam e pela fé eles esperavam o agir de Deus. No capítulo 2, verso 1, Abacuque, após a sua oração, ele sobe para a torre de vigia e diz, vigiarei para ver o que ele vai falar comigo. E agora, aqui no capítulo 3, ele reconhece, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Assim, nós somos ensinados não só a orar, mas somos também ensinados a esperar com fé a resposta de Deus. Então, nosso desafio para você é, ore, mas não ore por orar. Não ore como uma obrigação. Não ore sem fé e não ore sem expectativa de receber o que você está pedindo a Deus. Ore e espere o agir de Deus. Ore e esteja na expectativa de receber o que Deus vai lhe responder. Ei, deixe os seus ouvidos também atentos ao que Deus vai falar. Porque se nós nos fizermos surdos, fizermos surdos nossos ouvidos à palavra de Deus, não poderemos esperar nada além de que Ele também faça surdos os seus ouvidos a nossas orações. Diz-nos o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Alguém que se recusa a ouvir a lei de Deus, até suas orações, elas serão detestáveis. O profeta, que estava atento após a sua oração para receber a resposta de Deus, ele diz assim, eu ouvi e temi. O profeta orava vigorosamente para que, por causa dos eleitos, esses dias de angústias pudessem ser abreviados, ou que a aflição desses dias pudesse ser mitigada, abrandada e moderada. Então ele clama, Senhor, faze algo em nosso favor no meio dos anos. Daqueles anos de aflição, daquele período de tempo de angústia e de opressão. Ainda que tenhamos de passar por essa angústia, o profeta ora ao Senhor dizendo, não permita que nós sejamos destruídos. Qual era o medo do profeta? O medo do profeta era que, por causa da opressão dos caldeus, e pelo tempo que eles iriam continuar debaixo dessa opressão, os ânimos deles
esmorecessem e a igreja fosse abatida pelo desânimo e por causa do tempo da angústia acabasse se perdendo, acabasse se desviando. Esse também é o nosso clamor nos nossos dias. Temos clamado a Deus por causa dessa quarentena e toda a angústia que ela provoca, quando estamos proibidos de nos unirmos em assembleia, em adoração ao nosso Deus. Temos orado pedindo que nenhum servo de Deus se desanime da sua fé. Que nenhum servo, nenhuma serva de Deus se desanime da sua esperança em Cristo Jesus. Segundo lugar, no meio de toda a crise que o profeta estava vivendo na sua época, ele ora a Deus pedindo por um avivamento espiritual. É o que ele diz no versículo de número 2 desse capítulo 3. Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo. Na outra versão diz, aviva a tua obra em nossos dias. As mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Então o profeta ele faz esta oração, pedindo ao Senhor que no meio daquela crise que eles estavam vivendo, que o Senhor se voltasse para eles com misericórdia e trouxesse um grande avivamento para toda a nação de Israel. É como se ele estivesse orando, dizendo assim, faze algo em favor da tua própria causa. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva mesmo quando ela andar no meio da angústia. O Salmo de número 138, versículo de número 7 e versículo de número 8 diz assim, ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Embora a igreja seja perseguida, seja angustiada, Deus não permite que ela seja destruída. Embora ela não tenha, por enquanto, a sua liberdade de adorar em coletividade, Deus sustentará a sua vida. Deus sustentará a vida de cada um dos seus filhos. Mesmo que o inimigo se levante contra a igreja, como certo ex-político já o fez, cairá por terra, porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor Jesus Cristo. Aviva, ó Senhor, a obra da tua graça em nós. Faze algo para a tua própria honra. No meio dos anos, a notifica. Torne conhecido o teu poder. Torne conhecido a tua compaixão. Torne conhecido a tua promessa, a tua providência no governo do mundo, para a segurança e bem-estar da tua igreja. Embora sejamos entristecidos diante dessa situação que estamos vivendo, embora estejamos aterrados em obscuridade, ó Senhor, torna-te conhecer. A despeito do que acontece no mundo, ó Senhor, torna-te conhecer. A despeito dos nossos pecados, ó Senhor, tem piedade de nós. Esse é o nosso clamor.
faze algo para a consolação do teu povo. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. O nosso clamor também é para que no meio dessa crise mundial, o Senhor mostre a sua misericórdia. O salmista Davi ora a Deus dizendo: mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Salmo 85, versículo de número 7. O profeta de Deus, ele percebe que o que está acontecendo na sua época é um sinal do juízo de Deus sobre a impiedade de Israel. Ele entende que é por causa da devassidão, corrupção, injustiça, exploração do pobre. O judiciário está usando de 2 pesos e 2 medidas. É por causa da idolatria do povo que a ira de Deus se manifestou. Mas ele nos ensina uma lição. Mesmo nesse tempo de juízo, não devemos perder a esperança da misericórdia de Deus. E a misericórdia é o lugar onde devemos buscar refúgio. Devemos confiar nela como nosso único recurso. É isso que o profeta está fazendo. É isso que o profeta de Deus está clamando. Ele não diz: lembra-te dos nossos méritos, mas ele diz: lembra-te, Senhor, da tua própria misericórdia. E se tem uma coisa que nós estamos precisando hoje, urgentemente, é da misericórdia do Senhor. No meio daquela crise, nós encontramos também o profeta de Deus tendo uma reação de fé diante de todo o caos que está estabelecido naquela época. Ele diz assim no versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Esse versículo, na realidade, é a conclusão da sua oração. O profeta ouviu um relato acerca da terrível natureza dos atos de juízo de Deus contra os inimigos da igreja, ou contra os inimigos de Israel. Agora, ele tremia, tinha perdido o controle sobre os seus próprios músculos, seus lábios estavam trêmulos, seus passos estavam cambaleando diante do que Deus havia lhe revelado. Então, ele se acalmou e ele diz: eu vou esperar o grande livramento que Deus irá trazer para o meu povo. Observe que quando as coisas parecem ruins, nós temos a tendência de agravá-las. Nós temos a tendência de torná-las ainda piores do que são. E parece que é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo tempos ruins, com essa pandemia do coronavírus. E nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia por notícias trágicas. Como disse um certo humorista, nós começamos o dia com jornais nos dizendo que morreram 20. Para logo mais à tarde, eles informarem de novo que aqueles 20 passou para 25, passou para 30 e por aí vai. Isso causa espanto. A ideia que passa é que há uma espécie de alegria mórbida ao dar essas notícias tão negativas. Não se ouve, por exemplo, notícias boas. Notícias, por exemplo, de quantas pessoas ficaram curadas. Notícias, por exemplo, de quantos testes foram feitos e deu negativo. Eu tive um cunhado, carinhosamente chamado de Lulu,
tive porque ele faleceu. E certa vez ele, viajando, ele capotou o seu carro próximo à cidade de Barros. Quando os amigos do Lulu vinham visitar, ele contava a história do acidente. Só que, cada vez que ele contava a história, ele aumentava a altura do barranco de onde o caminhão caiu. Ele começou a história dizendo que o caminhão havia caído de um barranco de 5 metros de altura. Logo depois ele disse que o barranco tinha 10 metros, 20 metros, 25 metros. E aí eu perguntei para ele, por que você sempre aumenta a altura do barranco? E ele me respondeu, porque eu gosto de ver a cara de espanto do povo. Queridos, parece que estamos vivendo assim. A imprensa ávida para dar notícia de quantas pessoas já morreram de Covid. Aliás, depois que essa epidemia começou, ninguém morre de outra coisa. Ninguém morre de infarto, coração, câncer, acidente de carro, diabetes, envenenado, engasgado. Só se morre de Covid. Porém, em meio a essa pandemia, em meio a essas crises, nós aprendemos com o profeta de Deus, e esse profeta declara o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Deus, no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Então, mesmo no meio dessa crise, mesmo no meio do que essa crise fomenta, que essa crise causa, mesmo diante dessa fome abjeta, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele disse, independentemente das circunstâncias, seja quais forem as circunstâncias que estejam nos cercando, nós permaneceremos com os nossos olhos fixos em Deus. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a nossa proteção. É do Senhor que vem a nossa cura. Por isso nós devemos nos alimentar, como diz o profeta Jeremias, com aquilo que nos dá esperança. O profeta Jeremias teve um tempo que ele estava angustiado, sofrendo. Entrou numa depressão muito grande. Olhando para os problemas, e cada vez que a gente olha para os problemas, mais esses problemas se tornam maiores. Até que um certo dia o profeta, ele olha para o Senhor e toma uma decisão, e ele diz assim, por que eu vou me preocupar com aquilo que não me traz esperança? Eu vou me lembrar dos grandes e maravilhosos feitos do Senhor, porque são essas lembranças que nos traz alegria, são essas esperanças que nos traz cura, são essas esperanças que nos traz motivação para seguirmos adiante. Então, mesmo no meio da crise e da fome abjeta, o profeta estava preparado para confiar em Deus. E eu quero encerrar a minha reflexão nesta noite com essas respostas para as nossas orações, para as nossas vidas. Primeiro, a fé é a vitória que vence o mundo. Nós conseguimos ser vencedores não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade de intelectualidade,
não é pela nossa criatividade. Não. Nós só podemos vencer as lutas que nós encontramos pela vida através da fé. A fé é a certeza de que nós alcançaremos aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. A fé é a vitória que vence o mundo. A mão de Deus, independentemente do que está acontecendo no mundo, ela continua a nos guiar. Não importa as circunstâncias. Nós podemos dizer, como disse o profeta Abacuque, com pandemia, com crises financeiras, com crises políticas, com crises morais, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Talvez você esteja cometido de alguma doença, talvez até com coronavírus. Que Deus o livre, que Deus lhe proteja. Mas, como estou falando para muita gente, pode ser que alguém esteja com alguma enfermidade. Talvez você diga, eu já perdi a minha esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Independentemente de qual seja o quadro que você esteja vivendo, mantenha a sua esperança em Deus. Talvez você diga, eu já perdi tudo que tinha. O meu comércio quebrou. Eu fui demitido do meu emprego, estou sem salário. Minha esposa ou marido me deixou. Eu, todavia, lhe digo, apesar das suas perdas serem grandes e significativas, guarde a sua fé em Deus. Guarde a sua fé em Deus. Há uma música, uma canção que diz assim: se você perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Sobre tudo que nós devemos, o nosso maior patrimônio é a nossa fé no Senhor. Havia, sim, temor e tristeza nas circunstâncias da vida do profeta. Mas havia também alegria no coração dele, porquanto em Deus ele encontrou livramento de todo o dano. Paulo, para nós finalizarmos com esse versículo, em Romanos, no capítulo 8, verso de número 37, ele diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos repetir juntos aí, eu e você na sua casa? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que esta palavra fique guardada no seu coração e que você mantenha os seus olhos no trono da glória de Deus. Lembre-se que Ele é o seu bom pastor. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que protege, é Ele que alimenta as suas ovelhas. Vamos orar. Quero orar com você. Vamos orar juntos pelo Brasil. Vamos orar juntos pelos nossos médicos que estão aí na linha de frente, na batalha contra esse coronavírus. Vamos cobrir a vida desses homens e dessas mulheres com as nossas orações. Vamos orar pelos nossos governantes, para que eles governem em harmonia, em paz, o nosso Brasil, que eles tenham como meta a grandeza do nosso povo, a felicidade do nosso povo, o bem-estar da nossa nação. Oremos ao Senhor. Pai santo e justo, temos aprendido através da Tua palavra que não devemos colocar os nossos corações nos problemas, nas dificuldades da vida, apesar de eles serem reais, mas devemos sim colocar os nossos olhos no Senhor,
porque é do Senhor que vem toda ajuda, é do Senhor que vem toda provisão, é do Senhor que vem todo bem para nossas vidas. Por isso eu quero te pedir a tua bênção sobre toda esta nação. Olha para o presidente, olha para os governadores, olha para os prefeitos, olha para os ministros de Estado, olha para os deputados, os senadores, olha para o judiciário dessa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o coração do rei está na tua mão. E eu quero pedir que o Senhor incline o coração dessa gente para o bem dessa nação. Queremos pedir, Senhor, a tua proteção, ó Deus, sobre todos os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, ó Deus, aqueles que trabalham na linha de frente dos hospitais, ó Deus, aqueles que estão no atendimento, aqueles que estão, Senhor, cuidando da limpeza. Senhor, guarda, protege a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoa também os caminhoneiros que estão, Senhor, também trabalhando de dia e noite para abastecer os supermercados, para trazer, Senhor, o remédio necessário, os insumos necessários para que, ó Deus, essa batalha contra essa doença seja vencida. Abençoa-se a tua igreja. Nós colocamos diante do Senhor o teu povo. Oramos pela vida do doutor Júlio, oramos pela vida da doutora Regina, oramos, Senhor, pela vida daqueles que estão acometidos, ó Deus, por enfermidades, e pedimos ao Senhor que os abençoe com tua graça, com livramento e com tua cura. Em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que a graça de nosso Deus e Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo e a salvação de nosso Jesus esteja com vocês hoje e para sempre. Que Deus os abençoe em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.